Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou comentar uma leitura que eu fiz para o fórum no mês de maio, cujo tema foi biografias, e a gente escolheu para ler A Vida da Patrícia Highsmith, por esse livro aqui, A Talentosa Highsmith, publicado pela editora Globo, da escritora Joan Shenker, que é americana, nascida em 1952. O meu interesse em ler essa biografia apareceu logo quando ela foi lançada em 2009 por conta de uma resenha que na época saiu na Folha de São Paulo, extremamente elogiosa e convidativa. Na época eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar na autora, mas a resenha me fez ter interesse em ler a biografia e também correr atrás de conhecer alguns livros da autora, né? Bom, mas eu já vou começar dizendo que essa resenha, o livro me decepcionou, tá? Então, às vezes a gente lê uma resenha e não atende às expectativas ali na leitura, né? Essa leitura, ela foi a mais maçante que eu li esse ano, tá? Eu levei acho que um mês para terminar, para concluir a leitura. E mesmo assim eu considero que tenha sido pouco tempo, tamanha a chatice desse livro. E nem é pelo fato da Patrícia Highsmith ser uma pessoa bastante difícil, né? Isso já dizia lá na biografia, lá na resenha, foi até um dos fatos que me deixou curiosa para conhecer, né? Porque se referir à autora como sendo uma pessoa assim, extremamente difícil. E ela realmente é, assim, uma pessoa esquisita, cheia de manias misóginas, sem traquejo social nenhum, mas a maneira como foi escrita ali me levou a saber o que tinha por trás disso tudo, tá? O problema, eu acho que a autora, ela teve um material muito bom ali no qual ela se baseou. Ela se baseou em várias cartas, inúmeras cartas e diários que a Patrícia Highsmith deixou ao longo de sua vida, né? Porque ela era uma pessoa que tinha manias, ela tinha uma verdadeira obsessão por registrar praticamente tudo que acontecia no seu dia, né? Então ela tinha mania de listas, então ela ia colocando ali o que acontecia na sua vida, tudo relacionado a compras, as suas amantes, aquilo que ela ia escrever, entrevistas que ela tinha dado, mas tudo mesmo, e ela registrava através de listas, gráficos. Ela tinha uma certa obsessão por números, então ela registrava tudo em números, tá? Apesar que a própria autora, ela coloca como nem sempre sabendo se aquilo era realmente confiável, pelas próprias características da autora, mas eu acho que ela tinha esse material muito bom, mas a maneira como ela colocou ali no livro faltou muita emoção, tá? Então ficou realmente uma leitura muito chata. É como se ela tivesse pego aquelas cartas todas e quase transcrito ali, tentado interpretar o que estava escrito ali e colocado ali pro papel, mas sem colocar muita emoção, né? Que eu acho que às vezes faz falta quando você vai ler uma biografia, né? Então, outra coisa que me incomodou um pouco em ler isso aqui, inclusive muitas das partes eu acabei pulando, né, li meio ali, fez aquela passada de olhos, porque ela fez spoiler de praticamente todos os romances da autora. Então ela fez um verdadeiro resumo, inclusive do desfecho. Então essas partes eu acabei passando batido ali, porque eu acho que em caso de romances policiais, isso acaba fazendo isso é um pouco desagradável, você ler spoiler de romance policial, né? Então assim, vou ler alguns trechos ali, só para vocês terem uma ideia de como era a Patrícia Highsmith. Ela não era legal, raramente era educada, e ninguém que a conhecesse bem diria que era uma mulher generosa. A razão fornecida pelos editores para que seus livros não vendessem nos Estados Unidos era que eles eram muito sutis e que não havia ninguém de quem gostar no livro. A resposta de Patty para isso foi: talvez seja porque eu não goste de ninguém. Meus últimos livros podem ser sobre animais, e ela realmente acabou escrevendo um livro sobre animais. Esse negócio aqui dos Estados Unidos, até uma coisa que eu tenho que retirar num outro vídeo que eu falei, quando eu falei do livro Pacto Sinistro, em que eu disse que a Patrícia Highsmith, ela viveu grande parte da sua vida na Europa, porque ela não tinha identificação com os Estados Unidos, mas lendo essa biografia eu vi que não é bem assim.
ela na verdade ela tinha muita identificação por seu país natal, mas ela acabou vivendo grande parte na Europa justamente porque a sua obra ela foi muito mais bem aceita, muito mais bem recebida na Europa, e nos Estados Unidos não, né? Esse até se revelou sendo uma das grandes frustrações ali da vida dela, sendo que nos 2 últimos anos ela não conseguiu nenhum editor americano, né? Então isso realmente foi uma grande frustração para ela. Patty pensava sobre o amor o mesmo que pensava sobre assassinatos, como uma urgência emocional entre 2 pessoas, uma das quais morre no ato. A opinião dela sobre os jornalistas. Jornalistas, ela escreveu com desprezo, prefiro as prostitutas que vendem apenas seus corpos, não suas mentes. E essa frase mostrando assim a relação dela com o álcool, né? Ela praticamente vivia, passava o tempo todo alcoolizada. Alguns amigos chegam inclusive a afirmar que não sabiam dizer se alguma vez ela esteve bêbada, já que não tinham parâmetros de sua sobriedade para avaliar seu comportamento. Então assim, realmente foi chata a biografia. Até eu tava pensando, assistindo a um vídeo da Eduarda do Maquiada na Livraria. Ela fez um vídeo sobre uma biografia de um roqueiro ali, que eu não lembro quem que é, mas alguém bem famoso que morreu. E ela fala que o que leva uma pessoa, ela não é uma leitora habitual de biografia, e fala o que leva uma pessoa a ler determinada biografia, né? E que deveria haver uma certa empatia ou então interesse na vida da pessoa, alguém com o qual você se identifique. Mas eu pensando nisso, eu acho que na verdade não é bem assim, então vou falar os motivos que me levam a ler uma biografia. Tanto é que essa coisa da empatia, as pessoas leem e gostam muito da biografia do Hitler, né? A Day Araújo, do Antológico, ela escreveu fez um vídeo falando sobre a leitura que ela fez dessa biografia, e eu acredito que ninguém tenha empatia pelo Hitler, né? Mas é uma biografia que a gente vai... os assuntos que são retratados ali são interessantes. Primeiro que eu acho que há um certo interesse em saber o que tem por trás daquela mentalidade, né, para fazer o que ele fez, e vai trazer todo aquele contexto histórico. Então coloca a gente por dentro ali dos bastidores da guerra, da Segunda Guerra. Então não é só a vida às vezes de quem está sendo biografado, mas todo o contexto histórico. Então geralmente são leituras que, além de você saber um pouco sobre o biografado, ele vai te ensinar muita coisa, né? Às vezes você aprende mais história lendo uma biografia do que aquilo que a gente estudou na escola, né? Por outro lado, uma outra amiga minha, a Priscila, ela é leitora assídua do Charles Dickens, ela já leu tudo dele. E ela leu a biografia dele e diz que é uma biografia que ela luta todo dia para tentar esquecer, porque a imagem que se criou ali, a imagem que ela tinha dele caiu muito por terra ali quando ela soube assim, de detalhes da vida dele. Então deu para entender o que eu tô querendo dizer, né? Então é isso, eu acho que é interessante você ler uma biografia porque o assunto é de interesse, não necessariamente o biografado, tá bom? Bom, então é isso, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês são leitores de biografias, que tipo de biografias vocês procuram ler, se procuram realmente ter uma certa identificação ou empatia pelo biografado, enfim, o que leva você a escolher uma biografia e qual biografia vocês leram e gostaram muito, tá bom? Então é isso, até a próxima!